quase que uma profecia do que vai acontecer, do que pode acontecer no futuro, levando em consideração as questões ambientais, questões climáticas, o uso da ciência, dos experimentos genéticos e de outras coisas que a humanidade vem fazendo. Olha só esse texto. Golpe de sangue é o nome do desequilíbrio climático brutal e generalizado que se abateu sobre a Terra. O planeta está totalmente desorientado, devastado, espicaçado por catástrofes naturais fora do normal. Em algumas semanas, o mundo perdeu todo o semblante de coerência. A natureza escarrou sua cólera. Mais do que nunca, a sobrevivência é uma questão individual. A procura de água doce potável se torna a preocupação primordial, cada um por si. Apenas alguns Eldorados, que reúnem todas as condições de sobrevivência, subsistiram ainda. Lugares geográficos improváveis, preservados pelos acontecimentos. Os homens estariam se reorganizando neles. Comunicações desreguladas, transportes terrestres perigosos, transportes aéreos raros. Só o mar oferece a alguns o meio de chegar a esses lugares. O Estreito Elo 17 é uma dessas passagens. A história começa aqui. Esse é o início deste álbum. Animals ou Animal Z, não sei qual a pronúncia exata, do autor europeu de quadrinhos Henk Blau. Se você nunca ouviu falar em Henk Blau, o nome dele original, seu nome de batismo é Enes Bilalovic. Ele é cineasta, é desenhista, roteirista de histórias em quadrinhos. E ele nasceu na Sérvia. Em 1951, se mudou para Paris com 9 anos de idade. Aos 14 anos, ele conhece o René Goscinny e, sabe, encorajado por ele, ele resolve se tornar desenhista de quadrinhos. E aí ele começa a trabalhar na revista Plot e publica sua primeira história, Le Beau Maudit, em 1972. E a partir de 1975, ele começa a colaborar com o roteirista Pierre Christin, numa de suas histórias de teor surreal e sombrio e, às vezes, enveredando pela ficção científica. E o tema, muitas vezes, das histórias dele são ficção científica, mas a ficção dele, algumas são ficções científicas com toques de, algumas com um quê de esoterismo ou de outros temas mesclados, mas essa história aqui em si, a Animal Z, ela trata de uma ficção científica distópica. E, na minha visão aqui, analisando o cenário atual, é quase que uma profecia do que vai acontecer, do que pode acontecer no futuro, levando em consideração as questões ambientais, questões climáticas, o uso da ciência, dos experimentos genéticos e de outras coisas que a humanidade vem fazendo. Eu acho que é mais ou menos a linha que pode ocorrer no planeta. Claro, aqui tem exageros, tem toques de ficção que são exagerados, mas de modo geral isso aqui é algo incrível. O Henk Bilal é um cara que eu gosto bastante dele, ele tem um traço diferenciado, ele usa a técnica tradicional, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um pouco o trabalho dele. Eu estou usando aqui um site online, que tem scans e tal, mas aqui é basicamente para poder mostrar melhor a arte. Como você viu, eu tenho o álbum aqui, eu comprei, então não estou burlando nada. E aqui na arte dele você vai ver que ele trabalha bastante com mídia tradicional, ele usa giz pastel, aquarelas, várias técnicas. Ele já teve a arte dele exposta em museus, acho que no Louvre, se eu não me engano, tem exposições do trabalho dele. Ele é um artista assim que tem um trabalho muito diferente, muito bonito. E aqui nesse álbum ele basicamente ele usa uma paleta mais monocromática e as cores aqui, a maioria delas são só toques de vermelho, que é para realmente trazer essa questão do filete de sangue, do golpe de sangue, que quem lê a história vai entender o porquê disso, mas a história, ela toda de modo geral, ela tem aqui esses tons monocromáticos, meio pastel, acinzentado. Você vê que ele tem um traço, de certa forma, voltado para o realismo, mas ainda assim com uma estilização, uma maneira própria de compor anatomia, de representar a figura humana. Então, assim, quem conhece o trabalho dele, de cara já bate o olho e vê, pô, isso aqui é o Henk Blau. Segundo aqui, a gente tem esse é um álbum antigo, ele saiu já há muito tempo atrás, tanto na Europa quanto no Brasil.
E, sabe, alguns pontos interessantes aqui dessa obra do Enki Bilal, mas não só desse trabalho em si, mas do trabalho dele como autor, de modo geral, assim, poucos quadrinistas conseguem projetar o seu trabalho nesse círculo de grandes artes, sabe, e ele é um desses caras. E talvez por ele ser cineasta também, e ter essa visão mais profunda da vida, mais filosófica, e juntando isso com o talento artístico dele, a visão de filosofia e de ciências dele, e junto com esse lado cineasta dele, isso traz obras muito poderosas. São entretenimento, são ficções, são obras ficcionais, mas que trazem grandes reflexões. E, sabe, ele ultrapassa as barreiras imaginárias que separam a arte comercial da arte erudita, já que ele é o primeiro artista de quadrinhos que ganha uma exposição no Museu do Louvre, em Paris, lá no entre 2012 e 2013, mais ou menos. E, assim, um dos grandes méritos do Enki Bilal, ele é um mestre da ficção distópica, ele cria, sabe, mundos fantásticos e sombrios, ele faz metáforas para críticas, à sociedade, à política, ele usa o estilo dele, sabe, de bico de pena, de acrílico, pastel, crayon, ele domina várias técnicas, e essa questão ecológica faz parte das tramas dele. Nesse álbum Animal Z, isso é algo muito presente, sabe, é incrível isso. E é uma obra, assim, para quem busca realmente um tema mais profundo, uma reflexão sobre a ação do homem e a manipulação do homem, como isso pode gerar problemas no futuro, sabe. Eu falo bastante dessa questão do lado filosófico, do lado espiritual, de várias coisas aqui, e essa obra do Enki Bilal, ela tem um cunho filosófico muito grande, ele tem uma avaliação, claro, crítica social também, como eu falei, e nessa questão do limite do uso da manipulação genética, sabe, experimentos científicos, como isso afeta a natureza e como pode trazer problemas. E assim, esse desastre ecológico que ele aborda aqui na ficção dele, que ele chama de golpe de sangue, é algo que aconteceu no planeta Terra inteiro. Ele não explica, assim, o que aconteceu, ele só dá um prólogo bem rápido, mas ali vai mostrando os desdobramentos e a trajetória dos humanos que sobraram buscando água doce primeiro, que se tornou um ativo, se tornou algo ali extremamente raro e valioso. E tem até uma passagem que, cara, me dá uma agonia terrível, assim, pra, como eu gosto muito de café, tem uma passagem que 2 personagens se encontram, e aí um deles prepara um café, oferece pro outro tal, aí o cara fala: "Meu, esse café é com água salgada". Ele fala: "É, o que que você achou, que eu uso água doce?", sabe, é assim, a água tá tão rara, tá num nível tão escasso que aqueles que querem beber café, que é algo que também já é algo que tem em nível bem raro e disponível, os caras, dependendo da situação, o cara faz com água salgada do mar, porque a água doce ele tem que usar ali só em casos realmente muito, 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 muito necessários, muito onde seja realmente indispensável. E aqui, ó, deixa eu mostrar mais um pouco da arte do Enki Bilal, aqui no Animal Z. Aí você vai ver que ele tem aqui, ó, ele aborda bastante a questão marítima, aqui tem eu não vou falar muita coisa, porque senão vai ser um spoiler danado, apesar de ser uma obra antiga, mas eu recomendo que você procure aí. Você não vai achar na Amazon, nem em algum outro lugar, você vai encontrar no estante virtual ou em algum sebo, que é uma edição que está fora de catálogo já há um bom tempo, ela foi publicada pela editora Nemo, acho que é a última vez. Inclusive essa edição que eu tenho aqui é da Nemo. Um álbum em capa dura, bem bonito, bem legal. Consegui pegar uma edição um sebo bem barato, em ótimo estado de conservação. Então, se você gosta de ficção científica, gosta de temas mais profundos e aprecia uma verdadeira obra de arte, esse trabalho aqui do Henk Bilal é algo que, assim, é altamente recomendado. Ele entra realmente aqui nesse hall de artistas onde, sabe, que tem um trabalho artístico incrível. É um artista que conseguiu já se posicionar muito bem no mercado, ter um grande respeito e, ao mesmo tempo, mesmo tendo uma arte comercial, ele traz temas extremamente profundos, temas, assim, extremamente que levam o leitor a refletir. E, sabe, em alguns casos realmente chega a ser até meio difícil, sabe, de compreender alguns conceitos de tão abstratos e de tão profundos realmente que
que são, mas ainda assim eu te diria que se você busca um quadrinho, sabe, com um grau de profundidade maior, esse álbum aqui seria um álbum que certamente você vai gostar de ter aí na sua coleção, e vai fazer uma grande diferença pra você. Então assim, procure esse álbum, conheça mais do Henk Bilal. Ele é um autor muito bom, é um autor que tem trabalhos incríveis e que vão certamente te levar a fazer algumas reflexões sobre o futuro, sobre a vida. E como eu disse aqui, na minha visão, esse trabalho ele chega a ser quase uma quase que uma profecia do que acontecerá ou do que pode acontecer no futuro. Claro que talvez um futuro menos tecnológico, não tão tecnológico nesse nível, apesar de que eu não duvidaria que algumas coisas que tem aqui de fato venham a existir daqui a alguns anos, mas fica essa dica. Por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, se inscreva no canal, deixe um like. Se você ainda está em dúvida se é a primeira vez que você está vindo aqui, assista outros vídeos do canal, pelo menos 2 ou 3, e aí, com base nessa avaliação, você decide se vale ou não a pena se inscrever no canal. De qualquer maneira, é um prazer te ter por aqui. De qualquer modo, eu agradeço a sua audiência, a sua presença, e até mais, até breve. Um grande abraço, valeu, vai desenhar. Continue vendo aqui mais trabalhos do Henk Bilal.